dentro do nosso país. Pessoal, eu passei para vocês um texto, ele, na verdade, ele foi um subcapítulo da minha tese, tá? Onde eu tento, mais ou menos assim, definir, se é que essa palavra é possível, o conceito de biopolítica em Michel Foucault, né? Então, eu faço um apanhado, um resgate dos, vamos chamar assim, do quadrilátero no qual a gente pode situar a contribuição Foucaultiana em torno da biopolítica, né? É um texto bem, assim, vamos dizer assim, introdutório na parte da minha tese, tá? Mas ele dá uma dimensão, assim, ele indica pistas aonde a gente pode localizar e como que o Michel Foucault trabalha esse conceito aí de biopolítica, né? De antemão, eu gostaria de fazer alguns apontamentos aí para vocês que eu acho que são importantes, né? Quando a gente discute o pensamento Foucaultiano, a gente tem que fazer algumas ressalvas, principalmente na questão metodológica, né? Michel Foucault, tá? Diferente de outros filósofos, outros pensadores, isso não quer dizer melhor nem pior, tá? Só apenas diferente, tá? Michel Foucault ele não possui, né, uma linha geral, né, na sua sistematização filosófica, vamos chamar assim, tá? Então, o melhor caminho para a gente poder entender algumas questões do pensamento Foucaultiano é justamente perceber a perspectiva ou as perspectivas metodológicas, né? Os caminhos, os percursos metodológicos no qual o Michel Foucault desenvolve as suas análises. Então, basicamente, nós vamos ter 3 entroncamentos aí do método Foucaultiano, né? Dos métodos Foucaultianos, né? O primeiro entroncamento, ele vai ser definido pelo que se conhece por estudos arqueológicos, tá? Isso envolve aí os primeiros trabalhos do Michel Foucault, desde História da Loucura na Idade Clássica até a Arqueologia do Saber, tá? Então, uma preocupação aí do Foucault em mobilizar toda uma problematização, toda uma investigação histórica sobre a formação dos regimes de discursividade, tá bom? Se tiver com algum probleminha no meu áudio aí, vocês me avisam, tá, pessoal? Porque às vezes, né, só Tá para tranquilo, Rodrigo. contextualizar. Depois, a gente vai ter um outro operador metodológico, que é o operador da genealogia. Talvez aí o Foucault, digamos assim, mais conhecido entre nós, né, entre o público brasileiro, tá? Aonde ele se inscreve na tradição nietzschiana para pensar as práticas de poder na nossa sociedade, em livros como Vigiar e Punir ou a própria História da Sexualidade, né? O volume 1 da História da Sexualidade, A Vontade de Saber. E a gente tem também um terceiro operador metodológico, que é a genealogia da ética, né? Que perpassa os 3 últimos trabalhos do Michel Foucault. Falo aqui do uso dos prazeres, que é o segundo volume da História da Sexualidade, o terceiro volume da História da Sexualidade, e o quarto e último volume que foi publicado agora na França, né, que é As Confissões da Carne, né, que ainda não tem tradução para o português brasileiro, só para o de Portugal, mas é um livro, é o último volume dessa História da Sexualidade, que é um livro meio que incompleto, vamos dizer assim, mas ele faz parte dessa genealogia da ética que busca investigar, analisar do ponto de vista histórico, né,
as relações que os sujeitos estabelecem consigo mesmo, né, em diferentes momentos aí, né? Então, eu acho que essa é a ideia, né? Pensar o Michel Foucault a partir desses três grandes conjuntos de procedimentos metodológicos aí. Muito bem. Aonde que a biopolítica se enquadra? Aonde que a biopolítica se encaixa nesses três operadores metodológicos, né? A biopolítica, a meu ver, ela vai se encaixar justamente na passagem da genealogia do poder para a genealogia da ética. O momento onde o Foucault está interessado em estudar os modos de sujeição, em livros como Vigiar e Punir, né? A genealogia dos corpos, a disciplinarização, as estratégias de vigilância e por aí vai, mas também a maneira pela qual, né, os indivíduos são conduzidos por estratégias de governo na nossa sociedade, das mais diversas possíveis, né? Então, eu diria para vocês que se a gente pudesse aí achar um lugarzinho aí no pensamento Foucaultiano para a biopolítica, a gente vai encontrar ela justamente nessa passagem que está relacionado a esse aspecto do cruzamento da genealogia do poder com a genealogia da ética. É claro que eu estou explicando isso de uma maneira um tanto quanto didática, os efeitos disso são muito mais complexos, né? Mas é só para a gente ter uma ilustração possível para sinalizar esse aspecto. Muito bem. Quando o Foucault desenvolve esse conceito, e isso é muito importante porque a gente está na onda agora do pensamento decolonial, né, Ricardo? Verdade, verdade. Virou Na moda. onda do pensamento decolonial, dos saberes da periferia e por aí vai. Só Isso. que pouca gente fala que a primeira menção ao conceito de biopolítica é feita pelo Foucault no Brasil, Isso. né? Se vocês olharem lá no Microfísica do Poder, tem uma palestra que o Foucault profere em 1975, se eu não estou enganado. Ele vem ao Brasil a convite do Roberto Machado, e é nessa palestra que ele usa pela primeira vez a palavra biopolítica para pensar um enredo, e aí eu já estou começando a fazer a introdução aqui ao meu artigo, para pensar o enredo das relações entre as práticas de poder e os processos de subjetivação no contexto da medicina moderna. Então, eu acho que, se eu não estou enganado, o nome do texto é O Nascimento da Medicina Social, ou algo do gênero. Vocês podem consultar ali no artigo, está bem colocado ali. Onde o Foucault ele vai dizer exatamente o seguinte: olha, o que caracteriza, nesse primeiro traço aí da biopolítica, a medicina no contexto da modernidade, é que ela não vai ser uma medicina individual, como a gente está acostumado a pensar, né? O consultório privado do médico, onde ele vai desenvolver as estratégias de diagnóstico, de intervenção e por aí vai, né? Um saber individualizado sobre o corpo, tá? Ou uma prática de poder também individualizada sobre o corpo. Mas justamente todo um aparato, todo um dispositivo que vai tentar regular a vida da população a partir desse componente social, né? E é interessante porque nesse momento a gente está vivendo ali no Brasil, né, 1975, 76, está vivendo o auge da repressão, tá no meio da ditadura, né? E o Foucault vem com essa tese para tentar chamar a atenção da galera, assim, pensando assim, poxa, quer dizer então que a medicina ela tem efeitos sobre o corpo individual, mas além de tudo ela traz um procedimento, ela inaugura um procedimento metodológico, né? Aí de novo a questão de método sobre a conduta da população no contexto da nossa sociedade, da sociedade moderna.
E ela vai fazer isso através de indicadores, né? Indicadores quantitativos que vão começar a aparecer, né? Sobre uma disciplina, né? Chamada estatística, né? E que vai trazer toda uma regulação da vida em prol dessa sociedade capitalista moderna, né, que a gente vai desenvolver nesse contexto. Então aí a gente vai ter o primeiro bracinho aí da biopolítica, né? Para vocês que têm a formação em graduação em filosofia, né? Eu vejo que a biopolítica é uma espécie de quimera, né? Um monstro mitológico. O primeiro bracinho da biopolítica vai ser a medicina social, que vai intervir sobre essa população, né? Que vai intervir sobre essa população no sentido de prescrever quais são as melhores estratégias de controle sobre a vida. E aí, nesse texto, Foucault traz um exemplo significativo. Ele até faz uma brincadeira com o pensamento do Marx e do Engels, né? Que Marx e Engels têm um livro clássico lá, Ideologia Alemã, um grande livro também. E o Foucault ele vai dizer assim, eu também vou entrar nessa brincadeira aí, só que eu não vou falar da parte propriamente do Estado, da estrutura, da superestrutura ideológica e por aí vai. Mas eu vou falar exatamente dos dispositivos que esse primeiro bracinho aí da biopolítica representa, a partir de um elemento significativo que está ligado ao contexto alemão, né? Ao contexto da sociedade alemã, que não era bem a Alemanha naquela época, eram vários principados, né? Era uma coisa meio diferente assim do que é hoje, não havia uma unidade, né? Mas ele vai dizer exatamente o seguinte: olha, o que traço específico da biopolítica, dessa primeira parte da biopolítica, que vai ser importante no desenvolvimento aí dessa relação? É exatamente o seguinte: um fator preponderante que os alemães sabem lidar muito bem, que é uma coisa chamada burocracia, né? O nascimento da burocracia ligada a essa medicina moderna que se estabelece a partir dessa relação, né? Então, assim, o controle da taxa de natalidade, o mapeamento, né, dos indicadores de pessoas, de sujeitos, grupos com comportamento de risco e outros tantos processos. Então, a medicina social ela nasce como um braço, né, como um efeito desse estado, no sentido de fazer esse primeiro gerenciamento, tá? Gerenciamento da população. Então, esse seria o primeiro aspecto aqui que o Foucault vai trabalhar, né? Como que a gente vai depender dessa medicina, né? Desse efeito da medicina, justamente nesse instante no qual nós nos tornamos modernos, por assim dizer, pela excelência da palavra. E aí ele quebra, eu acho que esse é o ponto, né? Ele quebra a espinha dorsal do que nós havíamos começado, né, a perceber. Eu acho que vocês, por estudarem Hannah Arendt, têm mais autoridade, né, para falar sobre isso. Mas o Foucault ele vai tentar quebrar um pouco essa espinha dorsal na qual nós somos dependentes, né, de uma relação tão jurídica sobre o Estado. E ele vai dizer exatamente o seguinte: não, tudo bem, essa parte jurídica ela é importante, né, do direito, da soberania, das leis, que vai sustentar esse Estado moderno, mas nós temos como diz o ditado, né? Nós temos o pelotão de obra, né? Nós temos o pelotão de obra que garante a sustentação disso. E esse primeiro pelotão é formado no componente da medicina, né? Talvez tão importante quanto o direito para pensar
o horizonte da nossa modernidade, né? E eu recorro a essa fala justamente porque nesse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês, né, História da Sexualidade, Vontade de Saber, o Foucault ele vai trazer exatamente o seguinte: olha, o que caracteriza a biopolítica na sociedade moderna é que ela faz viver e deixa morrer, né? Então ela é um agenciamento que se interessa exatamente pela proteção da vida que é útil a o elemento capitalista, né? É essa perspectiva, né? Não é toda a vida, né? Não é, por exemplo, o conceito aí do Agamben, quando ele vai trazer a vida a partir de uma potência estética ou ética e por aí vai. Não, é a vida útil, né? É a vida que trabalha, é a vida que produz, é a vida que dá um retorno para esse sistema capitalista. E quem vai endossar esse elemento é justamente a medicina, né? Então a gente vai ter esse primeiro bracinho aí da biopolítica que vai ser mencionado aí no contexto, né, da nossa sociedade. Bom, mas daí o Foucault prossegue nas suas pesquisas, né? E eu acho isso muito legal, porque você tem nos ditos escritos, nos cursos do Collège de France, né? Você tem várias perspectivas, várias possibilidades, né? Você enxerga o Michel Foucault realmente trabalhando com os conceitos, né? Tentando amarrar aquilo, diferentemente dos livros. E no ano de 1976, se eu não estou enganado, deixa eu conferir aqui, entre 75 e 76, o Foucault escreve, né, ou ministra esse curso aqui, que é o Em Defesa da Sociedade, né? Um curso no Collège de France, e nesse curso ele cria o outro bracinho da biopolítica, cria o outro bracinho dessa quimera aí, né? Justamente porque ele se interessa em analisar o aspecto, ou os aspectos, ou a genealogia da guerra, né? E aí ele vai trazer uma frase, logo na primeira aula, deixa eu só abrir aqui, só um minutinho. Ele vai trazer uma frase, né, que ele vai dizer assim, né, mais ou menos nesse sentido, né? Ele vai trazer um aforismo de um teórico aí das relações de Estado, que é o Clausewitz, né? E vai dizer que a política é a guerra continuada por outros meios, né? E o Foucault vai inverter essa fórmula. Ele vai dizer que a guerra é a política continuada por outros meios, né? Ele faz essa brincadeira aí com o Clausewitz para mostrar efetivamente como que se forma na nossa sociedade moderna, né? E aí ele recorre a todo o dispositivo genealógico, né? Para mostrar como que se forma na nossa sociedade moderna as práticas de poder ligadas ao aparecimento do Estado no campo das raças, né? Campo das raças. Então, assim, eu acho que o objetivo do curso do Michel Foucault é falar sobre a guerra, mas ele acaba, digamos assim, ingressando toda uma genealogia, né? Das práticas de racismo que são criadas no nascimento do Estado moderno, né? Então ele vai trazer como que, de certa forma, esse modus operandi, né, da guerra
acaba sempre justificando as práticas de racismo que vão estabelecer os conflitos, né, existentes na nossa. Turma, Trazer outros elementos para o debate. Oi? desculpa, Pois não? aqui a minha internet caiu. Foi só a minha? Vocês continuam tudo normal? Desculpe atrapalhar. De repente deu um Tá apagão. normal aqui. Ah, desculpa. Tá normal aqui. Ok, desculpa, porque de repente aqui deu um apagão. Pode continuar, Rodrigo, desculpa. Tá bom, obrigado. Obrigado, Ricardo. Então, essa genealogia do racismo, ela vai mostrar exatamente esse efeito, né? E aí ele chega às experiências, né, que ele coloca nesse curso aqui, por exemplo, da formação do Estado stalinista, da formação do nazismo, né, de como que esse discurso racial, né, de extermínio, essa propaganda de extermínio, se estabelece a partir desses horizontes. E esse é um curso que vai influenciar muito, né, o Agamben, quando vai desenvolver o conceito de estado de exceção, o Homo Sacer, e por aí vai. Né? Então, assim, é uma leitura bem interessante desse domínio. Porque ele ajuda também a desconstruir a ideia que a gente tem da guerra, né, como aquelas grandes disputas macroestruturais e por aí vai. E o Foucault vai dizer, não, no fundo, tá, todo conflito que a gente vai vivenciar ao longo do séculos 18, 19 e 20, ela está propagada a partir desse elemento racial, né? Dessa justificativa de um extermínio sistematizado por parte do Estado em relação a grupos étnicos minoritários, se é que a gente pode usar essa palavra, porque o Foucault não usa, né? Estou aqui só colocando. Então, esse segundo bracinho da biopolítica é importante porque ele ajuda a gente a pensar o efeito, né? Como que o efeito da biopolítica ele justifica a operacionalização das práticas de extermínio ligadas a grupos étnicos, né? Vide o caso que acontece a imigração, né? E outras formas de genocídio que são legitimadas pelo Estado em relação a grupos étnicos menos favorecidos, assim, né? Que a gente possa colocar. Menos favorecidos que eu tô falando em termos de poder, né? Ou seja, aqueles que não são europeus e não são estadunidenses, né? E um outro ponto também que eu vejo que é importante desse movimento, desse bracinho aqui dessa quimera Foucaultiana, é exatamente o seguinte, né? A relação que ele procura estabelecer com os acontecimentos políticos, né, ligados a aquilo que eu falei, né, da frase da biopolítica, né? Fazer viver e deixar morrer. Quer dizer, vamos tentar fazer um desenho aqui, né? Fazer viver o corpo que é útil ao Estado, deixar morrer o corpo das populações que não são úteis, que não produzem, que não são reconhecidas, né, dentro dessa política estatal aí no contexto da nossa modernidade. E aí o Foucault ele vai trabalhando então essa ideia da guerra, mas ele também trabalha uma outra ideia que eu acho que é importante. Vocês já devem ter ouvido falar,
que é exatamente dentro dessas políticas de racismo, nós vamos vivenciar no contexto da nossa modernidade, que é a sistematização do Estado em prol da população, né? Vide, por exemplo, o que aconteceu aqui no sul do nosso país, né? Passagem do século XIX para o século XX, houve a questão da imigração, né, europeia para os estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, como uma tentativa de clareamento, né, da população né? É claro, o discurso não vai falar isso, a gente vai encontrar o discurso os links que vão para cá, que trouxeram, por aí o problema. Como é que tá o áudio? Tá falhando um pouco, Rodrigo. Tá um pouco arrastado. Tá. Mas Certo. outros estão dizendo que. Ô, Ricardo, será que se eu desligar a câmera aqui, de repente. Melhora, né? Tem tido algumas reuniões que eu tenho participado que o pessoal desliga as câmeras e os microfones e aí flui melhor. Não sei até onde isso tecnicamente sustento ou é um mito, mas. Vou dar uma paradinha. Mas aí talvez se os demais desligassem as câmeras e você permanece. Melhor, não sei. Vou fechar a câmera aqui. Ah, melhorou, viu? Tá. Melhorou agora? Eu tô sem câmera. Tá? Bené, desliga. Fica meio podcast, mas tudo bem. Falhar aqui, vocês. Pronto. Não, agora, beleza. Rodrigo, você talvez pudesse abrir a sua câmera, deixar só os demais com a câmera desligada. Talvez funcione. Vamos testar assim? Vamos lá, então. Porque eu estou gravando, aí vai ficar estranho. Vamos lá. Pronto. Senão você desliga. Tá. Se não der, se continuar falhando meu áudio, daí eu vou ali para a sala, que o modem fica na sala, e de repente fica mais falhando, viu, Rodrigo? Sinal, tá? Daí me avisa aí, tá bom? Tá falhando ainda. Muito bem. Então, só a câmera para ver realmente. Para retomar aqui meu raciocínio, essa questão. Falhando, tá? Então eu vou ali para a sala. Peraí. Gente. Ok. Os demais podem ligar a câmera agora. E agora? Fica angustiado. Opa, tá ótimo, hein? Vamos ver, continue falando para a gente ver. Me ouvem? Sim, sim. Vou passar aqui para a sala, Ricardo, porque na sala, o modem fica na sala. Vou passar aqui na sala, porque aqui o modem, eu pego o sinal mais forte aqui, peraí. Ah, certo, é melhor. Agora vou ligar a câmera de novo, ver se dá certo. Certo. Senão a gente vai fazer o seguinte, o Rodrigo fica com a câmera dele desligada e nós ligamos a nossa. Por causa da gravação, senão vai ficar muito estranho, certo? Vamos fazer o teste aí. Certo. Acho que está melhor agora, né? O sinal melhorou. Como é que tá? Melhorou agora? Sim. Acho que você tem que fazer uma sequência de fala para a gente perceber. Beleza, então. Então, como eu estava comentando com vocês, né, esse percurso da prática, né, que foi formado aqui no sul do nosso país e que liga exatamente com essa experiência racial, né, que é vinculado. Então, se a gente olhar a história oficial, você vai ver que não, né, que se fala daquela ideia, da mentalidade, né, de que o imigrante chegou aqui no Brasil, no sul do Brasil, e construiu tudo do nada, o que é uma mentira, né? Vários e vários povos, etnias indígenas
foram brutalmente assassinadas, perseguidas, legitimadas, né, por parte do Estado. Então, a gente vai ter esse elemento aí como um dispositivo ligado aí a essa condição, né, para entender o pensamento Foucaultiano. E recentemente, inclusive, a gente vem trabalhando no nosso grupo, né, a gente vai ter a grande contribuição aí do Achille Mbembe, né, que vai pensar o conceito de necropolítica justamente nessa ideia do viés étnico-racial que está presente aí nesse segundo bracinho aí da biopolítica, né? Muito bem. Existe um terceiro bracinho, né? Existe um terceiro bracinho que talvez seja o mais conhecido deles, quando se trabalha o contexto de biopolítica, no pensamento Foucaultiano, que é o que está relacionado à questão da sexualidade, né? O primeiro volume, especificamente, da história da sexualidade, o Michel Foucault vai falar, né, de como que se forma na nossa sociedade moderna, toda uma rede de discursos e de práticas de poder sobre a sexualidade da população, né? E aí ele traz nesse livro alguns elementos muito importantes para a gente poder entender esse movimento da questão da sexualidade como um efeito, né, de regulação das condutas, né, entre o normal e o patológico, né, para fazer menção ao livro do Canguilhem. E eu acho que é um ponto aí bem importante. Para o Michel Foucault, nesse terceiro bracinho aí da biopolítica, a sexualidade vai ser um dispositivo, e um dispositivo de controle, né? E é interessante, porque a minha graduação é na psicologia, né? E se a gente faz uma análise aí histórica, tá? A gente observa que a partir do século XIX vão explodir vários e vários estudos que vão tentar identificar a anormalidade a partir do componente da sexualidade, né? Que a gente conhece como parafilia, né? Então, assim, vários e vários tratados por parte de psiquiatras e outros, né, juristas também, que vão tentar não só produzir discursos, mas também capturar, controlar e punir toda conduta sexual que não seja padronizada a partir de um elemento voltado para uma ordem vigente, né? Então, a questão da homossexualidade, né? A questão do hermafroditismo, né? A questão do combate à masturbação das crianças, né? Toda uma série de recursos, de aparato que vão ser mobilizados nesse componente, né? E eu acho que é um terceiro bracinho aí da biopolítica que me parece muito interessante pensar esses efeitos da questão da sexualidade como jogos de poder atrelados a essa experiência, né? Muito bem. E aí nós temos um quarto e último bracinho da biopolítica, que está ligado à questão que vem sendo mais, digamos assim, estudada no momento atual, por parte aí da galera, né, dos Foucaultianos, que é a relação entre biopolítica e estratégias de governo, né? Bom, nesse quarto bracinho, a gente vai ter dois cursos do Foucault no Collège de France que são importantes. O primeiro deles
Segurança, Território e População, 78, e depois Nascimento da Biopolítica, 79. O curso de 78, Segurança, Território e População, o Foucault apresenta, né, um projeto muito interessante, que é o projeto de constituir uma genealogia das práticas de governo da nossa sociedade ocidental. E ele vai criar uma palavra muito interessante, que é a palavra chamada governamentalidade, né? Onde ele vai dizer exatamente o seguinte: olha, tão importante quanto a estrutura jurídica, normativa, legal, né, por parte do Estado, ou são, melhor dizendo, as estratégias de governo pensadas nesse componente. E essas estratégias de governo, né, elas não têm uma matriz originária, como a gente está acostumado a pensar, nas sociedades grega ou romana. Na verdade, essa genealogia do governo, né, ou essas práticas de governo, elas estão ligadas ao aparecimento de uma questão muito importante para o Michel Foucault, um tema caro para ele, que é o poder pastoral. E aí é o que eu acho bacana, né? Nós nos constituímos enquanto governo a partir de uma herança cristianizada. Não é cristã, tá? Mas é cristianizada, né? Quer dizer, um movimento articulado e desenvolvido no interior dos monastérios pela estrutura da Igreja Católica, que vai ser fundamental para o regramento das práticas de governo, que é exatamente o grande problema que vai acompanhar, lado a lado com a soberania, né? Como que nós podemos fazer o gerenciamento da população? É claro que no contexto da Idade Média, do poder pastoral, esse gerenciamento estava ligado à questão das almas, né? Como que nós podemos fazer o gerenciamento das almas para poder levá-las, né, a uma condição aí de uma vida voltada para a estrutura hegemônica aí do cristianismo. Mas, de certa forma, esses dispositivos aí do poder pastoral, esses elementos do poder pastoral, eles vão se infiltrando e vão se renovando, né, nesse componente que se chama modernidade, né? Então, o Foucault ele vai dizer, no curso Segurança, Território e População, que diferentemente, né, do que a gente pensa, a nossa herança enquanto governo, tá? Ela é muito mais cristã, muito mais uma mentalidade cristã, do que propriamente uma herança grega ou uma herança romana. Então ele cria esse conceito de governamentalidade para dizer exatamente o seguinte, né? Veja só, a governamentalidade é uma prática reflexiva de governo que se preocupa em conduzir a vida da população. E essa governamentalidade nasce nas entrelinhas do poder pastoral, migra para o campo das primeiras práticas, né, do Estado moderno no século XVII, XVIII, né, especificamente século XVIII, final do século XVIII, tá? E adentra a partir do século XVIII no contexto da economia, né? No contexto da economia. E vai se estabelecer essa relação fundamental, né, que ele trabalha
nesse curso, tá? Onde ele vai enxergar a relação entre governamentalidade e economia como um processo de gestão da nossa vida. Processo de gestão da nossa vida. Só que assim, um pequeno parênteses aqui, tá? Quando Foucault fala em economia, talvez por vocês trabalharem em contexto filosófico aí, vocês tenham mais clareza, mais profundidade, né, para debater essa questão. Mas ele não está pensando na economia no sentido empírico, vamos chamar assim da palavra economia, né, a coisa dos dados, números, indicadores e por aí vai. O que ele fala de economia é justamente uma maneira de se produzir, né, efeitos de controle sobre as condutas da população. Eu acho que esse é o ponto. E um desses efeitos, por isso que eu falei agora há pouco, né, que é o Foucault que é mais estudado agora, tal, da biopolítica, um desses efeitos se dá em relação a um acontecimento específico na nossa sociedade a partir do século XVIII, século XIX também, que é o nascimento do liberalismo econômico, né? Que vai dizer exatamente o seguinte, olha, a ideia é genial, né? O Estado é inimigo do sujeito, né? Então, abaixo ao Estado e vivo as liberdades individuais. É claro, eu estou aqui reduzindo, né? Não vou entrar no contexto do Adam Smith e outros tantos pensadores aí liberais, né? Do século XVIII, XIX e tal. Mas basicamente seria isso, né? Trazendo uma prática aqui mais bem chula mesmo, né? Bem rasa. Mas o que eu acho interessante é isso, né? Quer dizer, a partir do século XVIII, século XIX, essa economia liberal, ela vai entrando, né, no fundamento, na organização, nos modos de vida, nas práticas de conduta, certo? E a ideia de que aonde existe Estado, né, isso é algo a ser combatido, né? Porque o Estado está sempre em conflito com as relações ou com os interesses individuais. E aí eu passo para o último curso do Foucault, que eu falei agora há pouco, que é o Nascimento da Biopolítica, e digo que esse curso ele tem um efeito devastador quando você lê esse curso. Primeiro, porque assim, eu me considero assim um leitor engajado do pensamento Foucaultiano, né? Talvez pela herança aí de sempre dialogar com os movimentos sociais e participar das lutas políticas e tal, a gente fica assim, meu Deus, vamos lá, né? Vamos ver como que a gente vai produzir a revolução. E esse curso, ele frustra muito a gente num primeiro momento, né? Um leitor mais engajado do pensamento Foucaultiano, ele fica frustrado porque o Foucault não fala, né, em como derrubar a biopolítica, como acabar com a biopolítica, né? Nada disso. O Foucault ele vai simplesmente uma pegada, vou chamar aqui uma pegada de neutralidade, não é bem essa palavra que eu queria encontrar, mas o Foucault ele vai trazer efetivamente o fato de que no século XX nós vamos assistir uma radicalização dessa experiência liberal que vai se chamar neoliberalismo. Neoliberalismo. E o neoliberalismo ele vai ser um elemento fundamental para a gestão da vida no contexto da sociedade contemporânea. Fundamental por quê? Porque ele leva ao extremo a ideia de que o Estado não operacionaliza, né, uma segurança para o indivíduo, muito pelo contrário, de que o Estado é um inimigo do indivíduo e que esse Estado deve ser
reduzido à mínima participação possível nas experiências ligadas ao contexto contemporâneo. E aí, Foucault está escrevendo esse curso em 1979, 78, né, aquele ano ali, que é o aparecimento do neoliberalismo tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, né? E, bom, nem precisa discutir aqui a tragédia que isso representou nesses países, né? E que agora está se efetivando aqui no Brasil, né? Porque efetivamente esse é o modelo neoliberal que se implementa, né, nos últimos anos e que faz com que grande parte da população esteja entregue à própria sorte, sem nenhum amparo de proteção, e mesmo quando o Estado diz que vai proteger, ele leva o sujeito à morte. Por exemplo, o auxílio emergencial de R$600. Uma vergonha, isso foi uma estratégia violenta de morte, né, das pessoas mais pobres. Submetê-las voluntariamente, né, à possibilidade iminente de um contágio, um vírus que a gente não conhece, não sabe praticamente nada sobre ele, e você submete milhares e milhares de brasileiros e brasileiras a essa regra, né? Tipo assim, ó, vou lá pegar meus 600 pila, mas eu vi algumas reportagens no jornal, né, na televisão, e é de chorar, né, gente? É desesperador, assim. Milhares de pessoas na fila, potencialmente contaminadas,